em mais esse grupo de estudos da Comissão de Direito do Trabalho. É uma satisfação para nós tê-los aqui. E eu já vou inicialmente aqui aproveitar para fazer um convite a todos, que no dia 23 de setembro, às 19 horas, nós teremos mais uma palestra solidária que a Comissão de Direito do Trabalho está realizando, cujos valores arrecadados serão destinados a instituições de caridade. Então, nós teremos uma palestra com o Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, que é um pós-doutor em Direito, sobre danos extrapatrimoniais no direito do trabalho. Então, faço aqui o convite a todos, que seria um prazer tê-los conosco, principalmente nesse objetivo maior aí, que é dar um pouquinho de auxílio às instituições de caridade nesses tempos tão difíceis que estamos tendo. Então, fica aqui o nosso convite. Eu faço aqui um agradecimento à diretoria da OAB, ao presidente, ao vice-presidente, aos demais diretores por todo o apoio que vem dando à Comissão de Direito do Trabalho na realização dos nossos eventos e na luta constante em prol dos interesses da advocacia. Vou cumprimentar também o William, que é o colaborador da OAB que está aqui dando um suporte para nós. E hoje teremos aqui a ilustre presença do Dr. Lauro José de Souza Filho e também teremos uma participação do Dr. Gabriel Zanetti no evento de hoje. Então vamos aqui apresentar o Dr. Lauro. Ele é advogado, graduado em Direito pela Universidade de Rio Preto e pós-graduando em Direito Processual Civil e Advocacia do Direito Negocial e Imobiliário pela Escola Brasileira de Direito. Então, doutor Lauro, para mim, como coordenador da comissão, assim como para os demais membros, é uma honra tê-lo aqui. Somos muito gratos por ter tirado um tempo aí para estudar e preparar um grupo de estudos que com certeza irá enriquecer demais nossos conhecimentos para as nossas atividades. Doutor Lauro, muito obrigado e a palavra do doutor. Esse negócio não é tudo doido, que eu tentei entrar na reunião, só para desativar o áudio, não precisava dizer nenhum. Pessoal, vou pedir aqui, antes de passar a palavra ao Dr. Lauro, para, se possível, deixarem os áudios fechados para não atrapalhar, não interferir na explanação. E após a explanação do Dr. Lauro, com a participação do Dr. Gabriel, iremos abrir para debate, uma conversa sobre pontos de vista e tudo mais. Dr. Lauro, por favor, com a palavra. Doutor, muito obrigado pela concessão da palavra. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar debatendo sobre esse tema que é tão importante, que inclusive aqui fomos noticiados agora há pouco, às 18h30, né? Veiculação da notícia que a LGPD entra em vigor amanhã, o Senado acaba de aprovar. Então, assim, é um tema que mais do que nunca se torna presente em nossas vidas, né? Agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao Dr. Davi, que sempre foi muito conciliador, sempre foi muito inclusivo no debate na Comissão de Direito do Trabalho. Todas as vezes que eu tive a oportunidade, sempre auxiliou, sempre muito aberto a ideias, né? Então, agradecer imensamente ao Dr. Davi. Agradecer a dois amigos em especial, ao Dr. Gabriel Zanetti, ao qual que é um estudioso sobre o tema, o Dr. Renato também. O Dr. Gabriel, inclusive, foi uma inspiração para que eu pudesse elaborar o estudo, aprofundar, claro, o estudo é muito amplo, mas pudesse pensar algumas ideias para estar compartilhando aqui com o senhor de hoje. Então, eu vou dar início ao estudo, eu vou compartilhar a tela aqui do slide. Só um segundinho. Bom, o tema de hoje, como os doutores puderam ver ao longo da semana com as divulgações,
Trata-se sobre as considerações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do direito do trabalho. E por que considerações? Bom, no primeiro momento nós temos que entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não afeta tão somente o direito do trabalho. Ela é uma lei que, por tratar de informações, nós temos aí afetando toda a sociedade, né, toda a sociedade civil. Então, assim, é uma lei que impacta tanto o direito do consumidor, o direito constitucional, que foi um dos precursores para a criação da LGPD, né, tendo em vista a preocupação, a violação às garantias constitucionais previstas no artigo 5º. Então, assim, considerações sobre o direito do trabalho, até dentro do direito do trabalho, é um tema muito extenso. É um tema que, se fôssemos debater aqui a sua amplitude, provavelmente levaríamos aí alguns grupos de estudo, né? Então, seriam algumas pontuações para deixar mais claro e para poder clarear mesmo a mente sobre o que vem por aí, né? Como disse no início, dessa lei que já entra em vigor amanhã. Houve o adiamento aí através da MP, ela estava prevista para 14 de agosto, mas um pouco antes do estudo fomos surpreendidos aí. Então, entendendo o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma regulamentação a toda veiculação de dados, principalmente de pessoas físicas, pessoas naturais. E para entender a preocupação que se tem com essa divulgação ampla, sem a limitação que até então existia, até porque é uma questão, é um tema que estava esparso na legislação brasileira. Nós tínhamos um pouco ali no direito do consumidor, um pouco no direito civil, um pouco na Constituição. Então, assim, houve a necessidade de regulamentação, de unificação dessa legislação que até então ela estava esparsa na legislação brasileira, né? Então, assim, da onde que vem a ideia, da onde que vem a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, em 1970, o universo jurídico, né, a sociedade jurídica, ela é sempre muito preocupada com o futuro, sempre muito preocupada com os próximos passos do que vão ocorrer. Então, na Alemanha, em 1970, houve a aprovação da prospecção legislativa sobre dados pessoais. Isso, para a época, já foi um marco histórico, tendo em vista que, até então, os dados pessoais, informações sobre dados, sempre foi algo que foi disseminado. Só que, com a era digital, o mundo atual não conseguiu acompanhar o avanço e a disseminação desses dados. Então, na Alemanha, pensando no futuro, já pensando numa regulamentação, houve essa prospecção legislativa sobre dados pessoais. Isso, logo em seguida, em 73, 78, ela influenciou diretamente a Suécia, França, Dinamarca, Noruega, países ali onde também viram a necessidade, viram a importância que seria a regulamentação sobre a disseminação de dados, né? E com isso, assim, eram legislações que não eram tão completas, não eram tão profundas acerca do tema, né? E isso veio acontecer, esse aprofundamento veio a ocorrer na Europa, com a criação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né? 2016, 679. Esse regulamento, ele pegou todo o bloco europeu, ele via a necessidade, diante do crescimento, como eu já disse, digital, da era da informatização, e simplesmente para dar uma limitação para o aspecto econômico. Por quê? Porque via-se o uso de dados muito além de uma visão jurídica, de uma visão política, mas, sobretudo, no aspecto econômico. As empresas captando dados de maneira indiscriminada para vender seus produtos. Então, assim, a União Europeia ela viu a necessidade da criação dessa limitação. Essa lei, ela entrou em vigor em 25 de maio de 2018, né? Ela foi criada em 2016 e promulgada em 2018, e ela, assim,
se nós podemos dizer se a legislação brasileira, a LGPD, teve uma influência, foi a legislação da União Europeia. Ela influenciou diretamente, até porque países com regulações sobre a veiculação de dados, eles têm uma preservação melhor na relação econômica com outros países que não têm essa limitação. Ou seja, eu fazer negócio com um país que não tem essa preocupação com os dados, isso se tornou também uma necessidade do Brasil não sair atrás, né? Uma influência forte ali da legislação europeia sobre o tema. Então, em agosto de 2018, foi criada a Lei 13.709 de 2018, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. E falávamos há pouco aí, eu, o doutor Gabriel, o doutor Davi, antes de entrarmos aqui na reunião do grupo de estudos, essa lei estava prevista, né? Inclusive para elaborar aqui o estudo, ela estava prevista para entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2021. E, inclusive, até separei o slide, às 18h26 saiu essa notícia. O Senado Federal, hoje era o prazo limite, ele votou sobre a MP, feita em abril a MP 959/2020, e a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor amanhã. Então, assim, se havia uma necessidade e uma rapidez com que as empresas, com que se atentasse quanto a isso, agora, mais do que nunca, isso se torna de uma necessidade muito mais rápida, se torna para ontem, né? Porque isso vai afetar, né? Então, a partir do momento que ela entra em vigor, isso vai afetar diretamente a todos que estão envolvidos, porque tudo é informação de dados, tudo tem informação de dados. Então, assim, recordando um pouco o porquê que a União Europeia criou, qual foi a urgência que levou, eu separei um caso aqui que acho que foi amplamente divulgado e acho interessante, que foi o escândalo envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica. Esse caso em questão demonstrou que um país ou a falta da legislação sobre a limitação da informação de dados é algo preocupante. Nessa ocasião, a Cambridge Analytica ela é uma empresa de análise de dados políticos. O que ela fez? O Facebook ele não tinha uma política de privacidade quanto a aplicativos que fossem colher dados sobre o Facebook. E a Cambridge Analytica fez uso dessa brecha que o Facebook dava e captou dados de mais de 50 milhões de pessoas. Então, assim, isso é estarrecedor, se formos pensar nesse aspecto. Por quê? Porque eu consigo, a partir desses dados, traçar os perfis, e isso influenciou muito na eleição norte-americana. Tinham pessoas que financiavam o Partido Republicano do hoje presidente Donald Trump, que financiavam a Cambridge Analytica. Então, assim, traçando os dados, olha como que é importante, olha como que é um tema atual, um tema presente. Traçando os perfis das pessoas, o que elas curtiam, como elas se portavam nas redes sociais, eles conseguiram pegar propagandas, pegar anúncios e veicular, aparecer. É como nós hoje, por exemplo, pesquisamos um celular, pesquisamos uma roupa e aí mudamos de página na internet, logo aquele anúncio nos segue. Basicamente isso. Essa inteligência, né? Essa perspicácia usada para o mal, lógico. E até por isso, e olha como que isso afeta não só no mundo jurídico. Isso aqui é uma demonstração do que ocorreu com as ações do Facebook. O Facebook ele foi condenado a pagar 5 bilhões de reais pela justiça americana, isso fora outros casos, né? Fora que ela foi condenada também em outros países, isso apenas para falar de uma condenação. Então, demonstrando a importância, né, na evolução histórica e a urgência que se tinha na criação da lei geral. Bom, e quais os principais pontos da Lei Geral de Proteção de Dados? E aqui nós já começamos a entrar no âmbito do direito do trabalho também.
Bom, temos que entender que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger a parte vulnerável. E quem que é a parte vulnerável seria a pessoa natural, a pessoa física, que tem seu dado disseminado, tem seu dado amplamente divulgado. Então, o objeto de proteção dessa lei é a quem se refere os dados pessoais. É a pessoa que será objeto de tratamento daqueles dados, né? E dados pessoais é toda informação relativa a uma pessoa física, identificada ou identificável. Até porque a lei geral, ela não fala apenas de dados pessoais, ela fala de dados pseudonimizados, ela fala de dados anonimizados. Então, assim, são algumas espécies de dados e não apenas aqueles dados que vinculam a pessoa, né? É uma amplitude. É importante deixar claro, e eu acho que isso veio sendo como um grande marco da LGPD, que a LGPD, ela prevê a questão do consentimento. Eu acho que isso aqui foi norteador. Por quê? Porque essa limitação que a lei traz, ela entra na questão da manifestação livre. Então, muitas vezes nós entramos no site e isso é amplamente divulgado. Hoje nós podemos ver que pessoas vendem cursos, né, gratuitos, e depois, para você ter acesso àquilo, você vai, preenche seus dados e a pessoa tem o fornecimento dos seus dados. É um consentimento? Pode-se considerar que sim. Só que a lei agora ela vai regular, ela vai dar uma diretriz melhor sobre o que essa empresa quer fazer com os seus dados, sobre qual finalidade ela quer ter os seus dados. Então, o consentimento ele tem que ser uma manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular condiciona o tratamento dos dados pessoais com uma finalidade determinada. Ou seja, se eu, empresa, vendedor de curso, uma empresa vendedora de curso na internet, tenho ali os seus dados, eu tenho que especificar a finalidade para você consentir. Ou seja, eu não posso dizer uma finalidade de um curso jurídico e te vender um curso de economia. Sai fora da finalidade para qual eu obtive o seu consentimento. Então, falando um pouco dos dados, né, eu separei dois tipos dentre o rol que a lei traz, que são os dados pessoais sensíveis e os dados pessoais pseudonimizados. O que seriam os dados pessoais sensíveis? Bom, os dados pessoais sensíveis, eles podem se considerar como amplos, né? Porque e tudo aquilo que traz constrangimento com a sua divulgação. Tudo aquilo que pode constranger o titular do dado, tendo a sua divulgação, tendo uma irregularidade ao cumprimento da LGPD, isso é considerado dado sensível. Então, o que a gente pode considerar? São dados que envolvem a etnia, a origem racial, opiniões políticas, filiação sindical, dados que podem vir a prejudicar, que podem vir a constranger a pessoa. E dados pseudonimizados? Bom, dados pseudonimizados são dados que, uma vez coletados, num primeiro momento você tem a gama daqueles dados, você tem aquele rol completo. Porém, ele recebe uma espécie de codificação. Ou seja, para você identificar aquele dado, você precisa de uma informação suplementar. Eu achei essa imagem bem exemplificativa, bem específica. Aqui nós temos, no caso aqui, o nome da mulher, né, Gisele Kauer, gênero feminino, nacionalidade. O que acontece aqui, né? Identificadores diretos, que são o nome, o RG, são mantidos separadamente. Então, assim, vai ficar disponibilizado o gênero, a nacionalidade, a profissão e o identificador. Aqui eu achei interessantíssimo, é o ID do computador. Isso é algo, só um hacker apenas para ter acesso a isso. Então, assim, fica apenas com o dado suplementar, eu consigo verificar quem que é o titular desse dado. Então, assim, passado esse ponto, o ponto de entender que os dados pessoais são o objeto principal de proteção, e isso a gente vai abordar daqui a pouco, que vai afetar diretamente também nas relações de emprego, nas relações do direito do trabalho, nós temos que entender também que a lei ela traz três sujeitos no artigo 5º aqui previsto da Lei 13.709 que vão cuidar desses dados. E quais seriam esses sujeitos? Nós vamos ter aqui uma espécie de controlador,
Ou seja, quando eu forneço meus dados para a Amazon, por exemplo, o controlador é toda pessoa natural jurídica quem compete decisões referente ao tratamento de dados pessoais. Empresas têm as pessoas que coordenam, têm as pessoas que decidem, que emitem decisões sobre a finalidade daquilo pela qual a finalidade da destinação daqueles dados. Só que não basta ter isso. Eu acho que é isso que uma das coisas que vai encarecer o procedimento, principalmente de compliance trabalhista e compliance em diversos segmentos do direito, é porque o controlador ele não vai poder cuidar de todos os aspectos. O controlador ele vai agir conjuntamente com outro sujeito, com outra figura que a lei traz, que é o operador. O operador, ele é uma pessoa natural jurídica que realiza o tratamento dos dados pessoais para o controlador. Ou seja, o controlador, ele obtém o dado, ele decide sobre aquele dado, ele decide a finalidade, só que não é ele que age, não é ele que realiza a finalidade, a decisão, né, que ele especificou. Ele vai ter que ter um operador. E aí, ao invés da lei parar por ali, né, falar assim, não, 2 sujeitos para definir sobre o que fazer com os dados tá de bom tamanho, não. Ela criou uma terceira figura, a figura do encarregado. Sugere-se, né, isso é uma sugestão da lei, que o encarregado ele não seja uma pessoa vinculada. E só voltando um pouquinho no caso do operador, eu acho que essa questão vai ser muito interessante e vai abrir uma margem para muitas empresas terceirizadas voltadas para o ramo da tecnologia da informação. Por quê? Porque vão ser bancos de dados, vão ser realizações do tratamento desses dados de maneira online, de maneira tecnológica, né? E não mais por papéis. Então, empresas relacionadas a isso vão ganhar muita oportunidade a partir de amanhã, repito, né, com a entrada em vigor da LGPD. E o encarregado? Quem que seria o encarregado diante dessas 3 figuras? Bom, o encarregado ele é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, o titular de dados e a autoridade nacional. Então, assim, é uma figura que faz a intermediação. Por exemplo, nós temos aqui a decisão pelo controlador, nós temos aqui a realização do tratamento e temos a intermediação entre a pessoa titular, entre o controlador ali, o operador, né, que está realizando, está tomando as decisões, e a autoridade nacional, que vai ser a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive também era outra questão que estava trazendo muita insegurança jurídica, pois ainda não foi criada, né? Então, como eu estava comentando com o Dr. Davi e com o Dr. Gabriel antes do início da reunião, nós temos aqui um Código do Consumidor sem um PROCON, um Código do Consumidor sem um órgão fiscalizatório, né? Um órgão pelo qual vamos ter sanções, vamos ter punições, vamos ter fiscalizações, porém que ainda não foi criado, né? E como que esses dados, o controlador ali, o operador encarregado, né, no momento do tratamento desses dados, o que significa tratamento de dados, né? Tratamento de dados, segundo o artigo 7º da lei, né, o artigo que trata sobre o tema, toda operação realizada com dados pessoais, a quem se refere coleta, recepção, classificação e coisas do tipo. Então, assim, o artigo 7º, ele deixa de maneira muito expressa, né? Principalmente ali no inciso 1, que para poder tratar os dados, para poder a divulgação, para poder a coleta, para poder a produção, a classificação, eu preciso do consentimento do titular. O consentimento do titular é algo que, como eu havia falado no início, que a legislação inovou de uma maneira para deixar expressa. O consentimento ele tem que ser expresso, ele tem que ser claro, juntamente com a finalidade. E quais os momentos que esse consentimento, que não que ele seja desnecessário, mas que poderão fazer uso desses dados sem o consentimento tão amplo como dito pelo inciso 1º? Bom,
tem um áudio, um microfone aberto. Ele traz na questão das obrigações legais, ou seja, quando decorrer de lei a utilização desses dados, é possível uma autorização. Mesma coisa numa decisão judicial, né? Ali num contrato, né? A respeito de um contrato, a pedido de titular, a questão de políticas públicas, proteção de crédito, tutela da saúde e da vida, legítimo interesse. Então, assim, são questões que não vão excluir o consentimento, mas que elas vão dar uma liberdade para o uso, desde que muito bem, né, até porque é um rol ali taxativo, muito bem exemplificadas, né, muito bem declaradas a sua finalidade, o porquê que eu estou utilizando, né? Então, acho que isso é um marco muito, muito interessante para a lei. Aí também trata dos dados pessoais sensíveis, né? Que são aqueles que trazem constrangimento, né? Como eu disse, que podem vir a trazer constrangimento uma vez que forem divulgados ou uma vez que houverem irregularidades a legislação, né? Então, são quase os mesmos. Teria ali o consentimento, a pesquisa, desde que garantido o anonimato. Eu pego o dado que preciso, mas garanto o anonimato ali, como foi dito ali no dado pseudonimizado ali, né? A tutela da saúde e da vida, obrigação legal, exercício regular dos direitos, prevenção à fraude, segurança do titular do direito, né? Isso aqui é importantíssimo. A segurança do titular do direito, ela permite que seja colhido os dados, né, do titular para que seja feita a sua segurança e questões envolvendo políticas públicas também. Bom, e dito isso, quais os impactos da LGPD no âmbito do direito do trabalho? Bom, primeiramente, tem que ser entendido que os impactos eles são inúmeros, né? Só que, num primeiro momento, nós podemos dizer que acho que a maior dificuldade vai ser a mudança comportamental das empresas. O compliance, porque até então nós temos um modus operandi, nós temos um padrão no qual as empresas elas agem, nós temos um padrão no qual as empresas elas tomam as suas decisões, o que vai ser mudado drasticamente a partir de amanhã. E com a criação da ANPD, isso vai afunilar ainda mais, porque nós vamos ter a legislação e nós vamos ter também normatizações criadas por esse órgão fiscalizador. Então, assim, eu separei alguns tópicos que eu entendo interessante na parte dos impactos no direito do trabalho, né? Na fase pré-contratual. O empregador, a partir do momento que ele seleciona o currículo, que ele faz a divulgação de vagas de emprego, ele pede a captação de dados. Só que antigamente, né, podemos dizer até hoje, não era necessário dizer o porquê. Por que eu preciso de tais dados? Então, assim, vai ter que se ter uma preocupação muito maior quanto a isso, muito maior. Porque ali, no currículo, nós vamos ter o histórico funcional, nós vamos ter ali dados pessoais, né? O currículo daquela pessoa, dados que envolvem, muitas vezes, até dados sensíveis, que uma vez divulgados, pode constranger a pessoa. Então, assim, esses impactos, eles começam lá na fase pré-contratual. Mas e aí, uma parte interessante também é a questão de banco de dados de candidatos. Muitas empresas fazem isso, muitas empresas mantêm candidatos. Não gostei do seu perfil, não é o que precisamos por momento, mas para um futuro próximo, eu vou deixar o seu nome guardado aqui. É uma questão que vai ter que ser amplamente consentida pela pessoa que está ali concorrendo à vaga, né? Ela vai ter que dar o seu consentimento expresso se ela permite que fique com esse banco de dados. Então, assim, para todo o ato, vai ter que ter uma finalidade específica. A partir disso, uma vez contratado ali o empregado, quais são os impactos na fase de formalização do contrato? Do mesmo modo da fase pré-contratual, o empregador ele vai ter acesso ao CPF, ao RG, à carteira de trabalho, a documentos relacionados ali à previdência social, que são documentos também, como eu disse,
muitas vezes sensíveis, né? Muitas vezes que pode acarretar constrangimento e que vai precisar de um cuidado muito maior pelo empregador. E aquelas 3 figuras do controlador, do operador e do encarregado vão se tornar muito importante para auxiliar e para coordenar esses trabalhos, né? Através de coletas de dados, de sistematização de informações, de plano de ações, como que eu faço isso, por que disso está ocorrendo. Então, assim, são questões muito interessantes que vão trazer ali na fase contratual. Durante a vigência do contrato, também acontece a mesma situação. Durante a vigência do contrato, temos o salário do empregado, nós temos ali a jornada de trabalho, nós temos um dado importantíssimo em muitas empresas, é exigido a biometria, como cartão de ponto, né, para você marcar o horário de entrada, de saída. Isso é um dado muito relevante, que vai precisar do amplo consentimento da pessoa que está fornecendo esses dados. Da mesma forma também, a fase pós-contratual, né? Quanto que foi pago de rescisão, o porquê que esse... Vejam só, imagina um exemplo onde o empregado furta de uma empresa um objeto ou é suspeito de furtar, e tem ali feito um boletim de ocorrência e esse empregado é demitido, olha o constrangimento, olha como é um dado sensível à divulgação, o não cumprimento, mesmo na fase pós-contratual. Então, assim, são coisas que as empresas elas vão ter que se adequar de uma maneira muito rigorosa, porque as sanções, como nós vamos ver um pouco à frente, vão ser muito severas, podendo chegar a valores exorbitantes. Então, assim, na fase pós-contratual, tem um aspecto interessante também que eu separei. As empresas elas serão permitidas a reterem essas informações, documentações, no período de 2 anos após a demissão. Aí você pergunta, por que o legislador vai permitir que as empresas fiquem com as documentações 2 anos após prescrição bienal e prescrição quinquenal? Foi pensado em todas essas questões no momento da criação da LGPD. Por quê? Porque se eu explícito a minha finalidade, obtenho o consentimento para aquele ato com a finalidade, ou seja, a finalidade é o cumprimento do contrato. Uma vez você demitido, uma vez você, meu empregado, demitido, acabou a finalidade. Só que aí a lei, ela cria uma ressalva para isso, até para uma garantia, porque imagine só se ao final do contrato as empresas tiverem que devolver todas as documentações, isso poderia trazer impactos, teríamos aí muitas empresas fechando as portas, né, nos próximos anos. Relações interempresariais também, imaginamos aí uma empresa de grande porte ou até de médio porte que contrata uma empresa de limpeza. Qual o cuidado que eu vou ter? Qual é a conversação entre essas empresas para o que eu vou fazer com os dados desse empregado, dessa empresa terceira? Qual a limitação que eu vou ter? Isso é tudo questões que vão ter que ser pensadas e que vão onerar muito a compliance trabalhista, né? E vai dar muito trabalho para quem é também dessa área, né? Relações de tratamentos de maneira indireta, isso eu achei de suma importância. Uma coisa que toda empresa tem, escritório de contabilidade. Agora, olha como que tem que ser pensado, desde a questão da formalização do contrato, o consentimento para eu divulgar os seus dados para o meu contador. Olha como que é uma questão ampla. E não só nisso, vamos colocar aí um colaborador que vai elaborar ali o PPRA, né? Após o contrato de trabalho, elaborar o PPP, pode ser empresas terceiras. Olha o cuidado, olha a diversificação de finalidades que eu vou ter que ter. E isso tudo impacta diretamente, porque imagina, nós vamos ter aqui nas esferas das sanções administrativas, vamos ter advertências, vamos ter multas, vamos ter até impedimentos de tratamento de dados. Agora, pensando isso numa maneira de levar isso para o judiciário,
porque tem muitas pessoas que não vão tratar isso de maneira administrativa. Imagina como isso vai onerar o judiciário trabalhista, né? E não só o trabalhista, esse momento todas as áreas. Então, assim, qual é o órgão administrativo, né, que vai cuidar dessas questões? O órgão administrativo vai ser a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E qual que é o objetivo dessa ANPD? Inclusive, como eu estava falando anteriormente também com o Dr. Davi, Dr. Gabriel, há uma insegurança jurídica muito grande, né? Porque não foi criado ainda, né? Então, o objetivo principal é zelar pela proteção dos dados pessoais, né? Da mesma maneira, aí vamos colocar que o PROCON zela pelo consumidor ali, né? Pelo Ministério do Trabalho zela pelo empregado, né? Elaborar diretrizes para a política de proteção de dados pessoais, né, e da privacidade. Então, assim, como eu havia dito, além da LGPD, além da lei ordinária, nós vamos ter também aí um regramento, né, que a ANPD vai criar. Isso, lógico, tudo de acordo conforme os fatos vão se desenrolando, porque muitos aspectos da LGPD, por ser um fator novo, não só no Brasil como no mundo, é meio abstrato para nós. Então, quais as consequências do que eu criei em lei? Dá para deixar mais rígido? Dá para afrouxar de um lado? Como que isso vai ficar na prática, né? E aplicar sanções em caso de tratamentos realizados de forma irregular. E isso é uma questão também que está prevista no artigo 52. E assim, muitas empresas podem fechar as portas em caso do teto máximo, né? Vamos dizer assim, da aplicação. No primeiro momento, nós vamos ter aí a aplicação da advertência, né? As empresas que não cumprirem, né? Os empregadores, vamos colocar aqui, que não cumprirem a finalidade para a qual obteram aqueles dados, a finalidade, primeiramente, no primeiro momento, dependendo do grau, eles estão sujeitos a advertências. E um fator interessante é sobre a publicização da infração. Por quê? Porque a ideia do legislador aqui foi de demonstrar que houve ali uma infração e deixar isso público. Deixar isso, até por uma questão, trazendo um pouco aqui para outras searas do direito, uma empresa que coleta os meus dados. E aí ela trata aquele dado de maneira irregular. Eu, como consumidor que vou comprar um produto, vou fornecer um dado para aquela empresa, eu tenho que saber se houve questões anteriores, se aquela empresa cuida bem do dado, se aquela empresa trata bem o dado como ela promete tratar no primeiro momento. Então, isso é de suma importância. Há também a aplicação da multa, que pode chegar a 2% ao último exercício financeiro da empresa. E aí, isso aqui, achei assim, muito severo essa punição, né? Pode chegar a 50 milhões. Então, olha a gravidade, olha como não vem para tratar de uma maneira leviana, uma maneira apenas como mais uma questão, né? São multas muito severas que podem chegar a 50 milhões de reais. Agora, imagina quantas empresas não podem ter suas portas fechadas por questões envolvendo o tratamento irregular ou a divulgação irregular desses dados. Nós temos aí também a multa diária, né, obedecendo sempre o teto. Outra advertência que eu achei interessante é que, uma vez penalizada por aquela infração, a empresa ela é obrigada a eliminar os dados pessoais a que se refere a infração. E isso aqui é de suma importância. Outra coisa também é a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamentos de dados, né? Isso aqui é uma punição também que pode acarretar prejuízo. Então, assim, vai trazer... tem que trazer uma dupla visualização das consequências pela empresa, né? E a parte processual? Como que ficaria a parte processual da LGPD? Bom, como eu disse, é uma lei ainda que entra em vigor amanhã, é uma lei que não dá para nós sabermos
os aspectos práticos, como que será na prática, muitas questões que ela aborda. Só que eu separei duas questões aqui que eu achei interessante trazer para a maneira processual. Como que o judiciário trabalhista vai agir diante disso, né? Assim, numa relação entre controlador e operador, quando decorrer, né, de uma relação empregatícia. Ou seja, eu controlador, né, tomador de decisões, contrato ali um operador para que direcione, né, para que faça da vida aquelas decisões. E no momento ali onde houve uma irregularidade da LGPD, pode haver uma responsabilização solidária? O operador, sendo um empregado, ele pode ser responsabilizado juntamente com o controlador? Depende. Aí vai entrar também muito na questão do ônus da prova, né? O ônus da prova, a análise do caso concreto. Por quê? Não, quando a atuação foi mediante subordinação do controlador. Ou seja, o operador ele está ali cumprindo a sua função e o controlador chega, ó, faça isso de maneira expressa, de maneira literal. E a pessoa subordinada, né, tendo muitas vezes até o seu emprego colocado a risco, cumpre a decisão. Então, assim, isso são questões que podem afastar a responsabilização solidária. Mas e naquele momento onde o controlador ele emite uma decisão, ele fala, ó, operador, faça isso. E ele vem e com excesso de poder, descumprindo as determinações que foram passadas para ele, ele vai além. Pode ser punido? Há um entendimento que sim. Há um entendimento que essa responsabilização solidária para aquele ato específico da irregularidade, a LGPD, ela pode ser usada, né? Então, não só o controlador, mas aqui é importante também, o controlador ele não está isento. Não é porque houve um excesso, mas está sob a tutela dele, ele assumiu o risco, da atividade comercial, então ele responde também. Outro ponto que eu entendi como interessante, sendo os contratos de trabalho, né, formas, avanças de adesão, ou seja, quando eu faço ali a adesão ao contrato de trabalho, sobre quem recai o ônus no momento de uma discussão ali sobre um dado do contrato. Muitas vezes nós temos aqui tratando com pessoas, com funcionários de uma instrução baixíssima, muitas vezes sem saber ler, sem saber verificar o que consta ali. Então, assim, de quem que é o ônus de provar que eu não fiz a adesão? A LGPD ela é muito clara e ela, por ser uma lei especial, nesse caso, ela se aplica. Ela diz que o ônus probatório é do empregador. Então, assim, o empregador tem que demonstrar que houve o consentimento de fato daquele empregado hipossuficiente. Só que tem a hipótese de exceção, né? Que são ali os trabalhadores hipersuficientes, ali previsto no artigo 444 da CLT, que são aqueles que ganham acima da Previdência, do teto da Previdência, que são aqueles com o ensino superior. Como que eu vou presumir que uma pessoa hipersuficiente, se enquadrando nos requisitos que a lei traz, não estava ciente, né? Não estava consentindo com o tratamento de dados que aquilo poderia acarretar, né? Então, assim, como conclusão, eu deixo dois questionamentos. Eu acho que os questionamentos vão ser até interessante ao longo do debate aqui, que eu vou ter o auxílio do Dr. Gabriel, o Dr. Renato também, que é um estudioso sobre o tema, verifiquei que ele entrou aqui, que vai poder nos auxiliar também aqui. As empresas estão preparadas ou se adequando à legislação de proteção de dados pessoais? Teve um estudo no início do ano que diz que não. Principalmente as micro e pequenas empresas. Elas nem sequer começaram a dar os primeiros passos. Então, uma vez criada a NPD, como que fica a questão da punição? Porque uma questão é a advertência. E uma multa por uma pequena empresa, por uma microempresa, ela é capaz de se sustentar? Ela é capaz de conseguir sair daquela situação? É uma questão que só a prática vai dizer e que só ali o momento, a flexibilização em alguns casos, só o caso concreto vai poder mostrar.
E a outra questão também que eu levanto é como que reagirá o judiciário trabalhista com o aumento das demandas envolvendo a proteção de dados. Antes de fazer a elaboração desse slide aqui, né, da elaboração do curso, fui pesquisar quanto que o judiciário brasileiro tem de ações trabalhistas, né? Encontrei um dado interessante, né, que houve uma diminuição de 2018 para 2019, com a entrada da reforma trabalhista ali, caiu de 2,2 milhões para 1,5. Também vi outro estudo que demonstra que 98% das ações trabalhistas no mundo estão concentradas no Brasil. Então, assim, com a proteção de dados, nós temos o brasileiro aqui uma cultura de judicialização muito grande, uma cultura que estamos tentando ainda levar a cultura da conciliação extrajudicial, a conciliação fora do judiciário, fazer se tornar, não vou dizer via de regra, mas fazer se tornar mais usual. Como que vai ficar questões envolvendo irregularidades à LGPD, divulgações de dados que não foram consentidos? Porque questões mínimas, questões micros, podem ser levadas ao judiciário. Como que o judiciário trabalhista vai comportar essas questões? Eu fico muito agradecido pela oportunidade de estar explanando sobre isso e agradeço imensamente a oportunidade ao Dr. Davi e encerro por aqui. Dr. Lauro, meus parabéns. Uma didática, um estudo, uma elaboração de slides impecáveis, impressionante. E o que eu tenho a falar aqui, eu tenho até alguns colegas mais experientes como eu aqui, é que tem me surpreendido muito jovens advogados como o doutor, o poder da oratória. E me impressiona demais a facilidade que o doutor tem em falar, em expor o raciocínio. Isso, pelo menos para mim, que já vou para os 10 anos de advocacia, eu tenho uma grande dificuldade com isso. Então, eu só tenho a enaltecer aí, brilhante a exposição. E agora eu abro a palavra para os doutores, e doutor Gabriel, se quiser fazer algum comentário, e já adianto aqui que eu acho que eu já vi uma pergunta e um comentário também no chat, que acho que poderiam começar com isso. E lembrar que é um debate, então, se quem quiser fazer uso da palavra, justamente talvez na elaboração da pergunta, acabar colocando um ponto de vista que só venha a acrescentar para todos nós, tá bom? Então, fiquem à vontade. Até vou deixar o Dr. Lauro e o Dr. Gabriel à vontade para conduzir, tá? Opa, boa noite, Dr. Davi. Eu queria agradecer também ao Dr. Lauro pelo convite. Eu sou um entusiasta pelo tema aí, não sou especialista, mas gosto bastante. E meus parabéns, Lauro, viu? Ficou excelente. Muito feliz aí com a sua explicação. E podemos abrir para as perguntas aí, doutor? Se a gente puder iniciar o debate, é interessante. Eu vou então, se me permite, eu vou tentando intermediar. Tem um comentário aqui do Dr. Fernando Martins, que ele coloca: boa noite, importante lembrar que a lei entrará em vigor assim que a MP for sancionada em um prazo de até 15 dias. Se fique à vontade, se quiser fazer um comentário sobre isso. E depois nós temos uma pergunta da doutora Tatiana. Se a doutora Tatiana quiser fazer a pergunta verbalmente, fique à vontade, tá? Então, aí, se vocês quiserem responder esse comentário do Dr. Fernando, a gente já passa para a pergunta depois também. Doutor, só um ponto que o Dr. Fernando levantou, que a lei entrará sancionada, quando ela foi objeto de discussão hoje, levantada na pauta de votação no Senado, inclusive em questão de ordem, o texto foi suprimido, o texto que tratava da vigência da LGPD foi suprimido e considerado como não escrito. Então, ele não vai passar por esse prazo de sanção, ele já passa a vigir a partir de amanhã mesmo. Perfeito. Posso fazer a pergunta, sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar para o doutor Lauro, até eu que coloquei a pergunta.
Eu sou advogada de uma empresa, né? Eu trabalho no departamento jurídico de uma empresa. E eu, como gerente do departamento jurídico, qual que é a ação que eu deveria estar colocando e sugerindo para a empresa para que trouxesse segurança com relação, porque isso me preocupou muito com relação à entrevista, né? Nós constantemente estamos recebendo currículos, né? E esses currículos são encaminhados para a empresa através do site. Então, como que o senhor tem alguma sugestão para que a empresa haja trazendo segurança para ela com relação à proteção de dados desses candidatos e depois também desses funcionários que forem contratados? No primeiro momento, e creio que até o Dr. Gabriel ele pode explanar melhor, que ele tem alguns projetos relacionados a isso com algumas empresas, eu creio que a ampla divulgação da finalidade, do que está sendo direcionado, qual que, ao receber aquele currículo, a destinação, quais os procedimentos a serem tomados a partir dali, né? Eu acho que com a expressa informação, eu acho que é essa que é a chave da questão, a chave da Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai ter que especificar a finalidade de tudo aquilo que está sendo feito. Então, assim, mesmo recebendo, uma vez a empresa divulgando em sites, ela abre brecha a receber várias situações. Só que tem dados que podemos aí verificar, uma empresa que divulga os dados que ela entende necessário para aquela situação ali, né, para aquela entrevista. Os dados que foram enviados a mais, o que cabe à empresa fazer? Cabe à empresa não excluir, mas não reter aqueles dados, como uma maneira de precaução também, né? E isso vai gerar muita vazão também aos especialistas em compliance. O Dr. Gabriel também pode complementar, principalmente na questão do que fazer com os empregados com a entrada em vigor da LGPD. Perfeito, doutor. De fato, doutora Tatiana, esse é um problema que intriga bastante o pessoal de RH, né? Porque é muita informação chegando, muito currículo e dá um certo pânico. O que a gente recomenda é a criação de um procedimento mesmo. Primeiro, a gente tem que informar o setor, informar o teor da lei, como são dados pessoais, quais são dados pessoais sensíveis, e criar um procedimento de captação de dados. A gente orienta o pessoal de RH na hora da entrevista, no processo de contratação mesmo, fornecer só dados que são necessários para inscrição no e-social, para o preenchimento de um contrato de trabalho, um exame admissional. Tudo isso são dados que a lei prevê que são necessários e também são necessários para um bom cumprimento do contrato. Então, eu defendo que é um sistema que tem que partir de dentro para fora. Primeiro tem que ter a conscientização do setor, de como funciona a lei, para ele poder ir trabalhando dentro desse processo de captação e tratamento de dados. Se for claro na explicação, mas espero ter sido. Ok, obrigada a vocês aí. E parabéns pela apresentação. Bom, eu vi uma pergunta aqui da doutora Ellen, mas antes eu vi que o doutor Fernando Martins sinalizou. Então, doutor Fernando, se quiser fazer algum comentário complementando, fique à vontade. Boa noite para todos. Num primeiro momento, parabéns aí pela iniciativa de discutir a LGPD no âmbito do direito do trabalho. Eu, como já foi falado aí, alguns colegas são entusiastas da área. Eu trabalho com GDPR desde que ela foi, antes dela ser promulgada, antes dela virar GDPR, a gente tem trabalhado com isso e feito algumas adequações aqui na região
de LGPD de algumas empresas. Uma questão que me preocupa bastante, que foi colocada, e aí o Dr. Lauro fez uma excelente explicação, uma preocupação que eu não consegui entender de forma clara como que foi passado. Dados obrigatórios pela lei, eu preciso de consentimento ou não? Por exemplo, os dados na fase, já vamos pensar, não estou pensando nem na fase de pré-contratual, mas na fase de contratação, os dados que a gente busca, os dados que a empresa pega para poder fazer a ficha de preenchimento, aquelas que eu sou obrigado a preencher para atender aí o e-social. Eu preciso de consentimento desses dados ou simplesmente a lei que me exige isso é uma justificativa suficiente? Qual é o entendimento dos doutores em relação a isso? Bom, excelente pergunta, doutor. No meu entender, eu acredito que somente a obrigação legal seja suficiente para compelir o tratamento dos dados, certo? E eu já li alguns entendimentos no sentido da necessidade do consentimento, mas eu tendo a entender que somente a obrigação legal satisfaz essa exigência. Se o Dr. Lauro quiser fazer um adendo aí. Também entendo dessa maneira. Acho que a LGPD ela é muito clara, né? Ela é muito precisa sobre... É lógico, é um tema, além de muito amplo, como vem sendo falado aqui, e o doutor também, como estudioso sobre o tema, é de muita amplitude. E, assim, só a prática, os primeiros movimentos ali vão poder trazer, né, com também a NPD, trazendo alguns nortes, né? Mas eu também entendo que só a obrigação legal da lei já seria suficiente para esse caso. Não, tranquilo. A minha pergunta é porque, como eu falo, a gente está fazendo implantação, eu converso com várias pessoas de RH, de DP, essa é uma questão recorrente em relação a isso, e até compartilhando qual tem sido a minha postura dentro dessas empresas. Eu tenho falado o seguinte, o que eu tenho determinação legal, a hora que eu faço um mapeamento de dados, vinculo, eu colho o dado, você não pode recusar me oferecer o dado. Isso é um ponto. Mas eu tenho falado muito que o restante dos artigos da lei não podem ser dispensados. Eu tenho o princípio de segurança da informação e acurácia da informação, por exemplo, que eu tenho que garantir que os dados estão corretos, eu tenho que garantir que os dados estão ok, eu preciso prover segurança para isso. Muitas empresas usam sistemas de RH que são em nuvem, que esse sistema passa a ser um operador. Então, como é que está a questão contratual, como o senhor colocou? Realmente, como é um grupo de estudo e debate, como eu não atuo diretamente no direito do trabalho, eu fico especificamente na área de privacidade, é uma coisa que me chamou a atenção na discussão e a quantidade de perguntas com relação a esse dado, e eu gostaria realmente da opinião de todos vocês para ver se a gente caminha num sentido único aqui, como orientação, né, para as empresas, porque o pessoal está perdido. Muitas vezes, pergunta para um, fala uma coisa, pergunta para outro, fala outra coisa, e eu fico com dó dos clientes, né? Porque muitas vezes eles estão na dúvida do que fazer. Mas tranquilo, obrigado aí pelas informações, pelo bate-papo. Querem complementar mais alguma coisa em relação a isso, doutor Gabriel, doutor Lauro? Não. É um tema muito complexo ainda, que só na prática mesmo, batendo a cabeça, que vão surgir os nortes.
E até aquela que a gente vive ultimamente no direito do trabalho em si, né? Quando surge um norte, no outro dia a gente já não sabe se o norte virou sul, enfim. Mas vamos caminhando juntos e, se for o caso, conforme for tendo alterações, a gente pode, já vou fazer uma intimação para o Dr. Lauro, Dr. Gabriel aqui, a gente voltar nesse tema, tá? Porque com certeza é de extrema importância. Bom, dando sequência, tem um questionamento da doutora Ellen. Doutora Ellen, se quiser fazer verbal, fazer uso da palavra, fique à vontade, senão eu vou lendo, eu posso ler a pergunta, tá? Então vamos lá. Em relação à fase pré-contratual até a fase de contratação, é correto afirmar que já existe um pré-consentimento de tratamento de dados? Certo. Como foi falado até pelo Dr. Davi, só os fatos, né? Só a prática vai nos nortear. Mas entendo que não. Entendo que um pré-consentimento é muito amplo, né? Então, assim, a legislação ela pede e deixa muito claro que para todo ato, para toda a captação, para todo o tratamento de dados, há a necessidade de uma finalidade específica. Então, assim, da fase, né, da pré-contratação até a fase de contratação, não existe um pré-consentimento de uso de todos os dados. Existe um pré-consentimento dos usos dos dados que já foram usados na pré-contratação. Então, assim, entendo que para uma segurança maior tem que ser explicitado e tem que ser verbalizado e, se possível, formalizado os dados que serão usados nesse período. A partir dali, podemos dizer que temos aí um pré-consentimento. Perfeito. Realmente, viu, doutor, é bem complicado isso, a questão prática, principalmente pelo fato da autoridade nacional não existir ainda, porque a gente não tem um norte, como vai funcionar o procedimento administrativo, quais são os critérios para julgamento, quantas fases o processo vai ter, isso é muito complicado. Também é um outro ponto para discussão. Bom, vamos dando sequência. A doutora Ellen já falou que foi esclarecido, então vamos dando sequência. O doutor Fernando Martins jogou aqui uma nota do Senado, mas antes nós temos uma pergunta da doutora Cristiane. Doutora Cristiane, se quiser falar também, fique à vontade, para nós será um prazer, ou senão eu posso fazer a leitura, sem problema nenhum. A gente parece meio chato, mas assim, quando a gente foi na gestão do Dr. Paulo Baria, que se criou esse projeto de grupo de estudo, o objetivo justamente era ouvir todo mundo participar. Então, por isso que eu fico um pouco insistente aqui, mas fiquem à vontade, tá? Então, eu vou ler aqui a pergunta da doutora Cristiane. E quanto aos escritórios, quais os cuidados do advogado para a captação de dados e informações dos clientes, notadamente diante da divulgação destas informações na ação trabalhista, no PJI? Entendo também, e isso é uma questão que vai lado a lado também com a função ali, né, que as empresas terão que adotar. Então, assim, como as empresas vão ter um cotidiano muito amplo, e até os escritórios vão ser, muitos vão orientar as empresas, entendo que a formalização prévia seja, no primeiro momento, aí, né? Até nós temos aí uma regulamentação pela ANPD, nós temos aí uma evidência melhor de como esses fatos se desenrolam. Entendo que a captação, né, dos dados e informações sejam previamente ditas, previamente informadas
ao cliente, né? E também sempre explicitando a finalidade daquilo, né? Então eu entendo que no primeiro momento seja necessário essa medida de precaução, para depois, como vermos como que está se desenrolando as situações, podermos aí nos adequar melhor e a partir daí mudar de postura ou se tornarmos mais conservadores ainda. Depende. Eu entendi em partes a questão da Cristiane, porque essa captação e o tratamento de dados ele vai depender a finalidade que você vai dar, com certeza. E cada tratamento depende do enquadramento nas hipóteses de tratamento, como o Lauro expôs. Então, vai depender de qual vai ser a finalidade e se ela se enquadra no tratamento, na hipótese de tratamento. Desculpa. Se me permitem, deixa eu dar lendo a pergunta da doutora, me veio uma questão mais direta na cabeça. Então, vamos na prática aqui. Veio um cliente meu aqui, quer entrar com uma ação trabalhista. Então, o certo é eu colocar uma cláusula no meu contrato de honorários, por exemplo, de que ele está ciente de que está me fornecendo dados e que esses dados, o dado X, Y, Z, vão ser usados para ação trabalhista, tal. Isso seria interessante no cotidiano de um escritório de advocacia? Com certeza. A inclusão dessa cláusula em todos os contratos que lidam com tratamento de dados é essencial, principalmente no contrato de trabalho. Tem que ter uma cláusula muito bem redigida e bem ampla, especificando bastante o tratamento dos dados para dar mais segurança jurídica para o empregador. Doutores, desculpa. Doutores, obrigada, né, primeiramente pela atenção, pela resposta. A preocupação é exatamente nesse sentido, e principalmente quando a gente tem ações relacionadas à doença ocupacional, com informações sensíveis, né, acidente de trabalho, enfim. E o PJE, né, para o público, né, traz revela essas informações. E o fato de acrescentar no contrato de honorários essa cláusula, os doutores entendem que o advogado, né, coletando essas informações e divulgando depois na ação trabalhista com essa finalidade específica, estaria dentro das exigências da lei? Sim, inclusive, até pegando um adendo também na pergunta do Dr. Davi, a lei ela exige a finalidade específica, né? Então, assim, vão ocorrer situações que, num primeiro momento, nós temos ali uma diligência extrajudicial, né? Um suporte jurídico, né? Uma consultoria extrajudicial que, ao longo do caminho, isso pode se desenrolar para um processo. Então, assim, no meu entendimento, e no entendimento, lógico, não sou, estou estudando a lei também, como alguns outros estudiosos aqui, entendo que se você especifica no primeiro momento que a finalidade é extrajudicial, que a finalidade de assessoria ela é extrajudicial, se esse processo, se esse caso vir a se tornar um caso judicial, precisará de um complemento dessa cláusula. Porque se, por exemplo, no uso de uma cláusula que há ali a simples declaração que a autorização é só para aquele tipo de procedimento, uma vez que se desenrola a outro procedimento e não é feito um aditamento, não é feito ou até um outro contrato ou até uma outra cláusula explicitando e pedindo esse consentimento expresso do cliente, pode acarretar problemas e incorrer também em sanções previstas na LGPD. O que mais me preocupa, Dr. Davi e Dr. Lauro, da sequência aí, são a falta, né, de programas de compliance mesmo, de procedimentos que visem garantir um bom
uma boa continuidade no tratamento de dados. E a gente vê, claro, lidando com empresas multinacionais, a nossa preocupação fica muito maior, porque as empresas do Brasil não estão preparadas para uma lei desse porte. A gente está engatinhando ainda com a proteção de dados e não foi dada, no meu entender, não foi dada a publicidade e a atenção necessária, e a gente tem visto a baixa aderência das empresas nesse sentido. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, Dr. Davi, Dr. Lauro. Quais são as perspectivas agora para o futuro? Vocês acreditam que isso pode mudar, que o Brasil tem alguma chance de se recompor e acompanhar? Eu acredito, inclusive, é até uma observação que faltou ser colocada no momento da apresentação. A União Europeia ali, o bloco econômico, o bloco da União Europeia ali, no momento que eles promulgaram a lei, né, ali em 2018, eles não trataram das questões trabalhistas. Então, assim, as questões envolvendo o direito do trabalho, diferentemente da LGPD, a LGPD envolveu qualquer tratamento de dados. Então, assim, isso, de certa maneira, trouxe um rol muito maior do que o que até a própria lei que influenciou. Então, assim, nós otimizamos, mas até pegando o suporte na pergunta do Dr. Gabriel. Será que nós otimizamos de acordo com a nossa estrutura? Será que as questões, as empresas, né, inclusive foi até uma questão que eu terminei na conclusão. Eu entendo que não. Eu entendo que isso ainda vai anos para ser essa adequação, principalmente porque uma coisa é nós tratarmos aqui de uma Amazon, uma coisa é nós tratarmos de lojas Renner, uma coisa, e isso assim, para ficar muito claro. Outra coisa é nós tratarmos de um mercado, de uma cidade do interior com 5 funcionários. Será que ele vai ter o controlador, o operador, o encarregado, que são exigências da lei? Será que o cumprimento que ele vai dar é satisfatório? Será que vai ter uma flexibilização ao descumprimento a questões? Então, assim, é uma questão muito delicada, de fato. Eu vejo com uma instabilidade muito grande para um futuro próximo. Eu penso a médio e longo prazo isso ser colocado nos trilhos, até porque nós nem temos o órgão fiscalizador ainda. Então, isso se torna um agravante muito maior, porque nós não sabemos a postura que esse órgão vai ter, nós não sabemos as diretrizes que esse órgão vai tomar. Então, assim, é preocupante pensar nos próximos anos aí. O Brasil, a gente é muito forte em empresas familiares, né? Empresas de médio e grande porte que são familiares não possuem um programa de compliance implementado, sim, que é necessário, com certeza. E realmente muito complicado. Eu temo que isso tenha acabado com a questão da votação, de entrar em vigor, não entrar em vigor, e a criação da NPD tenha se tornado mais uma discussão política lá em Brasília do que de fato prática. E a gente ainda vai ouvir bastante disso. Bom, perfeito. Na sequência aqui, bom, a doutora Cristiane agradeceu os esclarecimentos, e eu vi que o doutor Fernando pediu a palavra, e depois temos uma pergunta do doutor Freitas, e depois a doutora Vitória pediu a palavra. Então, vamos pela ordem para o doutor Fernando. Bom, uma coisa que me preocupou dentro da discussão dos escritórios de advocacia, a questão do contrato, ela é um fato, a gente vai precisar fazer, e até me antecipando aqui, eu acabei de ler a pergunta do Dr. Freitas aqui, em muitos lugares o pessoal tem adotado a questão de procurações para fins específicos. A minha preocupação com a legislação é que os escritórios vão precisar desenvolver todo um sistema de compliance interno,
porque esses dados vão para o PJE, são públicos. Eu tenho uma lei que me diz que é público, eu posso até pedir, em virtude aí de alguns dados sensíveis, o segredo de justiça, mas a gente não pode garantir isso. E eu faço parte de um grupo de estudos lá em São Paulo, em que a gente está muito preocupado com a questão de demandismo. A gente está muito focado, muitos grupos estudam bastante a questão da NPD, mas o fato é que a lei entrando em vigor, nada impede que essas questões sejam discutidas diretamente no judiciário até que as sanções administrativas possam ser colocadas pela NPD. Já existe hoje startups no Brasil correndo atrás de pessoas, correndo atrás de cidadãos, de titulares, de trabalhadores, para que eles façam notificação em massa das empresas para garantir uma prova antecipada contra as organizações em uma ação judicial, seja ela trabalhista, civil, de qualquer âmbito. E isso me leva à preocupação interna dos escritórios, porque nós, os escritórios, vão ter que provar que os dados que nós coletamos para uma ação extrajudicial, uma atividade extrajudicial ou judicial, não vazaram ou não saíram de dentro dos nossos controles. Ou seja, a gente está muito preocupado muitas vezes, eu vejo a nossa preocupação com as empresas, com os nossos clientes, e eu jogo para a discussão a questão da adequação dos escritórios em relação aos artigos da LGPD de forma geral. E concordo, nós não temos cultura, doutor Gabriel, se eu não me engano, a gente não tem cultura de compliance, a gente ainda tem a cultura do dono, cultura da empresa familiar, mas a gente precisa, de alguma forma, começar a pensar nesse compliance e na adequação das nossas atividades, dos nossos escritórios em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, em um colega que a gente fez um trabalho de verificação de vulnerabilidade, nós conseguimos encontrar em uma análise de 2 horas 12 mil vulnerabilidades de processamento de tratamento de dados dentro de um escritório com 5 pessoas. Isso, vulnerabilidade técnica voltada para a tecnologia da informação. Então, olha a possibilidade de problemas que nós também, como profissionais do direito e controladores, até certa forma, operadores desses dados, vamos ter que responder. Essa é uma das tônicas aí da nossa preocupação. Desculpa que você deixar, eu fico falando aí até do assunto, eu falo por dias. Então, só para jogar lenha na fogueira, para que a gente possa discutir. Realmente, eu sou um entusiasta da difusão desse assunto, da discussão. Acho que a gente está muito... não foi dada publicidade, como foi bem falado, não foi dada a devida publicidade para o assunto, principalmente aqui na região. Doutor, excelente. Peço que continue com as perguntas e incentive o debate, que isso só agrega mais para a gente. Eu agradeço. Isso realmente é bem preocupante. Doutor Lauro, tem alguma observação a respeito? Assim, o código, né, da advocacia, ele já prevê o sigilo, né? Então, assim, nós temos uma questão aí que vai tratar de digamos, um sigilo duplo, né? Principalmente na era da informação. Então, o advogado presume-se, né? E isso, eu acho que vem a alertar até advogados que não cumpriam o básico que a advocacia exige. Agora, além de um regramento específico aos advogados, aos escritórios, nós vamos ter aí um regramento amplo, né? Que vai abarcar toda a sociedade civil, que vai abarcar todos os ramos, incluindo a advocacia. Então, realmente, como o doutor Fernando ressaltou, os que levava isso de uma maneira mais leviana, agora vão ser obrigados, né? Vão ser obrigados a pensar muito melhor nessa questão e, sobretudo, quando
tivermos aí as sanções aplicadas na prática, né? Porque eu acho que quando nós vermos isso, nós vemos aí uma empresa ou um escritório parceiro, né? Não desejo que isso ocorra a ninguém sendo advertido ou sendo multado. Eu acho que quando começar isso na prática, demonstrando que o órgão está atuante, eu acho que aí vão abrir muitos olhos e a partir daí que vão começar a ser dado mais impulso à inserção da lei em si, né, nas relações. Bom, vou agradecer. Doutor Fernando, pode fazer. Reiterar o que o doutor Gabriel falou, né? Pode fazer todos os comentários que o doutor quiser, que só venha agregar muito conhecimento para todos, tá? Pode complementar, doutor Gabriel. Eu queria também fazer uma pergunta para o doutor Fernando, que eu já tive a oportunidade de participar de umas palestras que foram ministradas por ele. Doutor, o senhor eu gostaria de saber sua visão aqui no Brasil sobre a implantação também de programas de compliance digital, como o senhor tem visto o cenário de TI nas empresas brasileiras. Fugindo um pouco do tema, desculpa, mas ainda tratando da proteção de dados. Olha, esse tipo de pergunta, normalmente eu respondo assim: você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu te agrade? Mas o que acontece? Nós somos, culturalmente falando, aí, tirando um pouco a versão advogado, eu trabalho com tecnologia da informação desde 1986. Então, eu sofro um pouco esse meio do compliance digital em empresas de pequeno, médio e grande porte desde essa época. Nós somos grandes usuários de tecnologia. Muitas das tecnologias que são criadas no mundo, o Brasil primeiro se apropria, usa, e depois isso vai se espalhar pelo mundo. Exemplo clássico a gente pode dar é o WhatsApp, tá? O WhatsApp no Brasil pegou como ferramenta de comunicação e de fazer negócios, e depois outros países vieram a adotar. E nós não temos a cultura de compliance digital. A gente não presta atenção, por exemplo, eu ainda chego em empresas que eu tenho software pirata nos dias de hoje, mesmo eu tendo uma política que baixou preço, um monte de detalhes. Eu ainda tenho empresas que acreditam que um roteador de rede Wi-Fi simples, que eu pago R$150 em qualquer loja, ele é suficiente para fazer o gerenciamento de segurança do Wi-Fi da minha empresa. Qualquer valor que você invista em compliance digital, em segurança digital, é considerado um valor muito alto, ainda pelas pessoas, por uma questão cultural. Para você ter uma ideia, um estudo da SonicWall, que é uma empresa que trabalha com segurança de informação, aponta que o brasileiro, depois que nós sofremos um ataque, que a nossa empresa sofre um ataque de dados, que alguma coisa acontece, nós demoramos cerca de 8 meses para descobrir que isso aconteceu. Sendo que as boas práticas, e aí agora falando de compliance, as boas práticas diz que as ações mais eficazes, elas acontecem na primeira hora após a invasão. Então, vamos imaginar, eu tenho que agir na primeira hora e eu descubro 8 meses depois. Ou seja, qualquer atividade que eu fizer ali já é inócua. E isso ele é muito mais por questão de cultura do que por questão financeira, por questão de dinheiro, por questão de processos. Nós não temos cultura de segurança. Nós não temos cultura de prevenção, de privacidade. Isso de uma forma geral no país. E eu posso afirmar, inclusive empresas de grande porte se encontram nessa filosofia. A gente falando, eu participei de um trabalho numa empresa de grande porte. A hora que a gente viu a política de segurança da informação da empresa, ela era inexistente. Então, a hora que a gente falou de construir uma política, a frase que eu escutei foi assim: mas nós vamos ter que engessar, fazer política, obedecer uma política, ter indicadores, fazer auditoria. Falei,
porque senão você não consegue garantir para o teu titular de dados, lá na ponta, que você fez o mínimo para dar segurança para ele. Porque é muito legal eu colocar no meu site aí a parte tranquila que eu vejo, eu ponho no meu site qual é a finalidade, garanto que é adequado o dado que eu estou colocando, falo para que eu vou fazer, só que aí acontece o seguinte, como é que eu comprovo que aquilo que eu fiz, que eu falei, realmente está sendo feito? E aí vem uma questão de diferença de legislação. O Dr. Lauro colocou uma coisa muito importante, a LGPD é a GDPR tropicalizada. Eu costumo falar isso, o senhor já deve ter visto eu falar isso alguma vez, que é uma frase que eu repito bastante. Eu uso toda a estrutura da União Europeia como balizador das atividades que eu faço em relação a isso daí. E o que a gente tem visto? Trouxeram uma lei europeia com cultura europeia para um povo brasileiro, esqueceram de importar a cultura junto. Então, essa é uma lei que ela me fala o que eu preciso fazer, e nós estamos acostumados com a legislação brasileira, o que fazer, e a lei normalmente me fala o como fazer. E essa lei não. Ela simplesmente falou, ó, faz. Como? Problema teu. Me mostra que você fez. Isso, por um lado, é muito difícil para quem não está acostumado, e, por outro lado, na União Europeia, nos 2 últimos anos de vigência da GDPR, nós tivemos uma explosão de inovação em compliance, em direito digital, em inovação de segurança da informação, porque a GDPR deixa aberto. Então, eu posso criar. A lei não proíbe eu fazer nada, eu posso continuar fazendo a mesma coisa. Eu só tenho que prover privacidade e segurança. Novamente, doutor, me desculpa, que se deixar eu vou falando aí a noite inteira. Mas está muito pobre, nós estamos muito pobres de compliance digital. Usando a GDPR como balizador, uma frase que é importante, eu falo muito isso. É possível que eu tenha segurança da informação sem nenhum tipo de ação de privacidade. Ou seja, eu protejo os dados corporativos, mas eu não me preocupo com a privacidade do titular, que é o que a LGPD protege. Mas é impossível eu ter privacidade se eu não tiver segurança da informação. Então, novamente, eu posso ter segurança sem privacidade, mas é impossível ter privacidade sem segurança da informação. Então, é muito comum, dentro desse contexto que o senhor falou, doutor Gabriel, a gente entrar pela privacidade e ver o seguinte, você não tem compliance de segurança. Não adianta, qualquer coisa que eu fizer para fazer a adequação tua à LGPD é inócuo, porque você não vai conseguir, em um caso de um data breach, ou seja, no caso de um incidente, comprovar que você tem um mínimo para poder dar proteção para o teu usuário, para o teu cliente, para o teu titular. E a propósito, só uma brincadeira que eu gosto de fazer. A nomenclatura, né? Pessoa natural. Se preparem, em breve teremos a pessoa digital. Nós vamos ter robô com CPF. Já existe isso no mundo. Daqui no Brasil. Não sei se eu respondi, doutor Gabriel. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Respondeu sim. E levantando até uma outra questão aí, quem duvida que as empresas não terão os operadores, né, que são aqueles responsáveis por dar destinação ao tratamento dos dados como empregados com conhecimento relativamente ali mediano ou básico na área de TI, né? Quem duvida que não será dada a devida importância, que não será hierarquizado toda essa sistemática, né? Apesar da lei prever que principalmente o encarregado seja autônomo, né? Não tenha vinculação, que a intermediação que ele faça. Agora, como que isso vai entrar na prática é algo que eu deixo aí também para os doutores observarem. A propósito, só mais uma última contribuição, prometo que é a última que eu atrapalho. Eu coloquei no chat o endereço da Enforcement Tracker, que é da autoridade da União Europeia, tá? Ali ele demonstra todas as multas por país que foram aplicadas por conta da GDPR.
E aí aquela história, por exemplo, no dia 17/8/2020, uma empresa espanhola, lá da Catalunha, recebeu uma multa de 5.000 euros por não estar de acordo com os princípios de tratamento de dados. Então, é um site bastante interessante para vocês conhecerem. Eles trazem um link com o relatório do porquê, de como o que seria a NPD deles fazem para poder multar. Como é que se chega no valor de 50 milhões, o valor da multa. É uma leitura que vale a pena aí para quem gosta de estudar o assunto, tiver em cima, um site bastante interessante. Desculpa a última interrupção. Obrigado, viu, doutor? Muito feliz com essa contribuição. Obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez, doutor Fernando. Foi um prazer, enriqueceu muito aí nosso grupo de estudos, viu? E eu vou passar agora para a doutora Vitória Jurkovic, que tinha pedido a palavra por último. Doutora, com a palavra. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelas explanações, né? Foi muito perfeito todas as explicações. E, na verdade, a minha ideia ela é mais uma preocupação conosco, advogados, né? Que, normalmente, eu, por exemplo, quando eu vou fazer alguma defesa ou vou fazer alguma réplica de algum processo, eu pego muitas informações sobre a pessoa contra a qual eu estou advogando na internet. Seja para contraditar uma testemunha, seja para apresentar que o que a pessoa disse não é verdade, de acordo com alguma prova retirada da internet, e se nós vamos ser responsabilizados se a gente pegar algum dado que já foi divulgado na internet, né? Não sei, é só uma preocupação mesmo. A questão do valor da prova digital também é uma outra questão, doutor Fernando. Se tiver uma contribuição, porque ainda é um assunto muito novo também. Olha, essa parte de prova digital mereceria uma noite só para a gente conversar a respeito disso, tá? Provas digitais, por exemplo, buscar informação na internet, ok, legal, mas a gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, é possível que o advogado do outro lado consiga descaracterizar qualquer prova que você consiga na internet ou até mesmo por mensagem do WhatsApp, porque hoje a gente tem ferramentas aí na própria internet, na Deep Web, que a gente consegue reproduzir, por exemplo, o envio de um e-mail de ponta a ponta. Então, aí voltando no compliance, a gente usa sistema de criptografia para e-mail? Não. Aí, resultado, a gente manda e-mail aberto. Eu consigo recriar todo um tráfego de e-mail de maneira falsificada, vamos dizer assim, e falar o seguinte, tudo bem, tem um e-mail, uma prova que é um e-mail, tem um site da internet, mas isso pode ter sido produzido. E pode ter sido produzido dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu não consigo garantir que aquela evidência ou aquela prova ela tenha validade jurídica. E aí entra de novo a questão do compliance. Se a gente não usa políticas internas, não temos compliance de direito digital, as provas eletrônicas, as provas digitais, da mesma forma que elas podem nos auxiliar, elas podem ser facilmente descaracterizadas. Basta que você tenha do outro lado uma assistência técnica na área de tecnologia bastante forte. E é isso aí. E aí a gente vai cair naquela discussão. São José do Rio Preto é pobre em perícia digital. Toda vez que a gente precisa de um perito digital, a gente precisa trazer alguém de fora para poder ter validade naquilo que a gente está discutindo, porque até vídeos, aí falando da seara trabalhista, né? Até vídeos que foram juntados a processo foram descaracterizados por conta de pequenas edições. Então, aquelas edições, hoje que a gente tem um negócio chamado deepfake, pode simplesmente descaracterizar um vídeo que seria a tua prova cabal aí para defender uma tese. Novamente, não sei, falo bastante, não sei se eu atendi a expectativa da doutora e do doutor Gabriel. Doutor, eu entendi a preocupação da doutora Vitória com relação à responsabilização nossa em estar utilizando essa prova judicial dentro de um processo.
fazer a colheita dessa prova, né, essa imagem de um Facebook ou um currículo dentro do LinkedIn, e colocando essa prova digital dentro de um processo. Eu acho que a preocupação dela também foi com relação à nossa responsabilidade nessa utilização dessas informações. Se o senhor puder esclarecer alguma coisa nesse sentido também, é realmente uma preocupação compartilhada. Nós temos uma tese, um princípio que existe dentro do conceito de privacidade. Agora eu estou falando de privacidade, não é nem de direito e nem de legislação em si, que é aquilo que eu deliberadamente publico não tem privacidade. Aí eu tenho questões de tipo de tratamento que podem ser discutidos. Se eu pego um documento do LinkedIn, você pega um documento meu, do LinkedIn, que eu publiquei, e você pode questionar, hoje a Microsoft, que é dona do LinkedIn, a Microsoft fala, não, foi o Fernando do IP tal, ele subiu o arquivo para que todo mundo tenha acesso, e você usou isso num processo judicial contra mim, o advogado em si não teria, você consegue, mesmo que você tenha algum tipo de representação, algum tipo de ação contra, você tem defesa, porque fui eu quem publicou. Então, se eu deixei público, tá público. É possível continuar fazendo raspagem de dados, que a gente fala. Eu entrar numa rede social qualquer, se está lá público, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa consegue ver as fotos. E eu estou usando isso em defesa de um cliente meu, eu não vejo problema. E isso lá fora é bem utilizado. O que eu não posso fazer é pegar uma informação, mesmo que pública, que tenha a imagem da pessoa ou contenha dados sensíveis da pessoa e use isso de forma escusa. O que você está fazendo é constituição de prova para a defesa de direitos de outrem, com informações públicas. Você não invadiu o computador, você não invadiu o celular, você não fez nada. Você simplesmente usou informações públicas para defesa dentro de um processo que, por via de regra, também é público. Então, o que a gente tem visto fora do Brasil e nos nossos grupos de estudo é que isso não afetaria o advogado. Mesmo que alguém venha encher a paciência nossa, nós temos questões aí, uma defesa muito bem fundamentada para isso. Não sei se atendi aí, doutora Cristiane. Ok, doutor, atendeu sim, obrigada. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço a participação do Dr. Fernando. Se alguém quiser fazer umas últimas considerações, nós ainda temos um tempinho, tá? Então fiquem à vontade. E se o Dr. Lauro e o Dr. Gabriel também quiserem fazer alguma última conclusão também, para a gente já ir encerrando. Doutor, como tivemos aqui uma aula, né, com o Dr. Fernando, agradecer imensamente a participação, enriqueceu muito o debate, né, uma experiência que com certeza que no Brasil, né, principalmente na nossa região, tem pouquíssimas pessoas que dominam da maneira ampla e da maneira com propriedade como o Dr. Fernando domina. Então, agradecer imensamente a participação do doutor aqui no grupo de estudos. E deixar a ressalva, né? Deixar a ressalva do que virá pela frente. Enquanto essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados não é criada, enquanto ainda há uma instabilidade quanto aos rumos que vai ser tomado, até onde podemos ir, né? E até onde podemos veicular informações, até onde podemos fazer esse tratamento de dados, qual que é a amplitude ou se precisará de uma especificidade para tudo. Então, assim, eu acho que ao final, como todo bom grupo de estudo, ele vem, claro, para esclarecer algumas questões que nós já temos e apalpáveis, mas muito mais também para deixar uma pulga atrás da orelha sobre o que virá, né? Como até a própria filosofia sempre
sempre gosto de mencionar, né, que o saber, o conhecimento, ele se constrói com as perguntas e não com as respostas. Eu acho que esse tema, ele deixa muito essa característica para nós. Eu queria agradecer também o convite do Dr. Lauro. Espero ter contribuído o grupo de estudos. Apesar de não ser minha área de atuação, de trabalho, eu fico muito contente de poder ter participado. E agradecer também ao Dr. Fernando pelas excelentes observações. Eu já gostaria de demonstrar meu interesse, caso o doutor saiba de algum grupo de estudo nessa área de direito digital e privacidade aqui na região, tá? Peço gentileza de que eu vou entrar em contato depois com o senhor para a gente poder bater um papo. Tranquilo. Posso deixar um convite? Pois não. Não. Temos a Comissão de Direito Digital e Compliance, aqui na OAB Rio Preto. A doutora Andressa Senefonte é que faz a coordenação. E, basicamente, a tônica da nossa discussão, o grupo foi criado para discutir a LGPD no final de 2018, e a gente vem, desde então, fazendo alguns eventos, reuniões de estudos nessa área, só para falar de LGPD, GDPR e algumas questões aí de compliance na área de direito digital. Então, fica o convite para o senhor, para as outras pessoas, e entre em contato que nós temos aí N grupos que a gente faz parte aí que podemos compartilhar aí as informações. Eu sou daquele que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Muito obrigado. Pode deixar, com certeza eu vou procurar a comissão, sim. Agradecer também ao Dr. Davi, que já se conhece já desde a época do estágio. Agradecer, foi um prazer a gente poder ter se encontrado essa noite. E agradecer também a todos os presentes, todos os colegas. Exatamente, agradecer ao Dr. Davi pela oportunidade, né, e reiterar a excelência na qual ele vem coordenando essa comissão. Sempre quando eu precisei, seja para uma postergação do prazo, né, que nós tivemos a pandemia, essa exposição estava prevista aí para o final de maio, ele sempre foi muito gentil, sempre foi muito receptivo nessas questões de tratamento. Então, assim, Dr. Davi, muito obrigado mesmo pela forma do tratamento e pela forma que o senhor vem conduzindo a comissão, e agradecer a participação de todos também, né? Cada um que esteve aí. Espero que tenhamos conseguido alcançar a expectativa, né, de todos aqui. Boa noite e muito obrigado a todos. Bom, eu que tenho a agradecer aí, Dr. Lauro, parabenizar mais uma vez pela exposição, agradecer a participação do Dr. Gabriel Zanetti, do Dr. Fernando Martins, agradecer a todos que estão aqui, que fizeram perguntas, compartilharam ideias, que isso sempre enriquece o nosso conhecimento, o nosso estudo, e sempre com muito debate enriquecedor. Então, mais uma vez aqui eu vou fazer um convite para o dia 23 de setembro. Teremos uma palestra com o Dr. Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, uma palestra que visa arrecadar fundos para serem totalmente doados a instituições de caridade, e convidar todos, toda última quarta-feira do mês, nós temos um grupo de estudo, tá? Então já fica o convite, nosso grupo de estudo é aberto. E assim vou encerrar mais um grupo de estudo com muita alegria, muita satisfação. Muito obrigado a todos e boa noite.